A pergunta que a gente sempre recebe aqui no escritório é: quanto tempo eu tenho que guardar os exames lá no meu laboratório para não violar a Lei Geral de Proteção de Dados? Essa foi uma pergunta que muita gente fez, mas especialmente uma seguidora nossa lá no Instagram. Eu vou ler a pergunta dela porque ela inclusive me elogiou. Então, se eu recebo elogios, eu quero ler, eu quero mostrar, não é mesmo? Olá, Estela, bom dia, tudo bem com você? Primeiramente, gostaria de dizer que acompanho o seu trabalho aqui pelo Insta e é de extrema relevância, muito bom. Não, Pedro, não para não, é pausa pra gente degustar esse elogio. Tá bom. Continuando. Segundo ponto é: tenho uma dúvida, eu não sei se você poderia responder. Depois desse elogio que você fez, eu respondo qualquer dúvida que você tiver, minha querida. Vamos lá. Dúvida dela: por quanto tempo os laboratórios precisam guardar os exames dos pacientes, clientes, titulares de dados? Desde já agradeço e eu estarei presente na live. Então você será muito bem-vinda. Eu acho que esse vídeo vai ao ar depois da live. Então tomara que essa live tenha sido muito boa. Eu espero que sim. Se você quiser rever a live minha e do Giovanni, do Sistema Cisvida, com certeza ela vai estar aqui no canal para você. É só procurar que a gente vai deixar gravadinho aqui para você, tá bom? Vamos responder essa pergunta então. Quanto tempo os laboratórios precisam guardar os exames dos pacientes, clientes, titulares de dados? Vamos lá? Olá, seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo ao canal do Cardoso Freire Consultoria. Nós somos o primeiro e o único escritório do Brasil especializado em criar soluções jurídicas para laboratórios de pequeno e médio porte. Meu nome é Estela, eu sou advogada, sou consultora em privacidade e proteção de dados, também sou fundadora e diretora aqui do Cardoso Freire Consultoria. Nós temos aqui no escritório 2 braços de trabalho atualmente. Nós trabalhamos com a Lei Geral de Proteção de Dados, ajudando laboratórios de análises clínicas a se adequarem a essa legislação. E nós trabalhamos também com compliance trabalhista, ajudando laboratórios de análises clínicas a eliminarem ou mitigarem os passivos trabalhistas em um sistema consultivo e um sistema preventivo para que ele evite problemas no futuro. Hoje nós vamos falar sobre LGPD. E a primeira coisa que eu queria conversar com você é o que é Lei Geral de Proteção de Dados. Então a LGPD é uma lei federal que veio, que foi promulgada, que foi posta para que se regularizasse como as empresas tratam dados pessoais dentro do Brasil. Então, antes da LGPD, você podia tratar os dados pessoais aí dos seus clientes, dos seus funcionários, como você queria. Depois, você tem que seguir agora os requisitos da LGPD para poder tratar esses dados pessoais. E o que são dados pessoais, não é mesmo? Dados pessoais é qualquer informação que possa identificar uma pessoa física, uma pessoa de carne e osso, como eu, como o Pedro que tá aqui, como a Ágata que tá ali, né? Uma pessoa física e viva. Tem que estar viva. Pessoas mortas, e aí a gente tem, se não me engano, é um vídeo ou um texto no blog falando como tratar dados de pessoas que já faleceram, que acontece muito aí no laboratório. Mas os dados pessoais para a Lei Geral de Proteção de Dados se referem a informações relacionadas a pessoas físicas, carne e osso, eu, Pedro, Ágata, seu vizinho, seu colega de trabalho, e vivas, localizadas no Brasil. Então esses são os dados pessoais que a LGPD visa proteger. E quem é que tem que estar conforme a LGPD? Para ser bem simples, reta e direta aqui com você, qualquer CNPJ. Então, se o seu laboratório é um CNPJ, seja ele um CNPJ de direito público, seja ele um CNPJ de direito privado, você tem que seguir a Lei Geral de Proteção de Dados. Assim como a padaria do Sozé, assim como a igreja, assim como a Câmara Municipal aí da sua cidade, assim como a prefeitura, assim como a ONG que faz o resgate de cachorrinhos aí da sua cidade, todo mundo que é CNPJ tem que seguir a Lei Geral de Proteção de Dados. Não importa se essa pessoa tem site, se essa empresa tem site, não importa se essa empresa manda informações ou recebe informações pela internet, não tem nada a ver com internet a LGPD. Muito embora a gente adeque às operações de tratamento realizadas em ambiente digital também. Mas a Lei Geral de Proteção de Dados é para quem tem CNPJ. Se o seu laboratório é um CNPJ, não importa se ele tem site, não importa se ele manda ou recebe exames pelo site, pela internet, não importa nada disso. Ele tem que seguir a LGPD. Ponto. Com site ou sem site, ok? E aí, a pergunta que a nossa seguidora maravilhosa fez aqui pra gente
seguinte é: por quanto tempo, segundo a Lei Geral de Proteção de Dados, eu preciso guardar os exames dos meus pacientes no laboratório? Essa pergunta, né, ela é muito simples de ser respondida se a gente tem em vista a RDC 786 de 2023. Até porque a LGPD em si, ela não tem nenhum artigo falando laboratórios de análises clínicas têm que guardar os exames por X tempo. Não existe esse artigo lá. O que a LGPD diz é que quando você trata o dado, o processo de tratamento do dado ele tem que ter começo, meio e fim. Então você começa a tratar o dado, você segue tratando o dado e vai chegar uma hora que esse dado para de ser tratado. E quando ele para de ser tratado, ele tem que ser eliminado. Inclusive, o armazenamento do dado também é considerado tratamento desse dado. Então, se você está com o dado armazenado, guardadinho, não está mexendo com ele, mas ele está guardado ali na sua base de dados, ele está em tratamento. Você cessa o tratamento desse dado quando você elimina esse dado. Então, segundo a LGPD, uma hora você vai ter que eliminar o dado, né? Ela não fala que horas, você precisa olhar para legislações complementares e legislações mais direcionadas do setor da empresa, no nosso caso, setor laboratorial, mas o fato é que vai chegar uma hora que você vai precisar eliminar esses dados. Então, quando a gente pensa em exames e qualquer outro documento laboratorial que você tenha aí no seu laboratório, a RDC 786, no artigo 81, ela é muito clara. Ela fala o seguinte: toda documentação e registros de que trata esta resolução devem ser mantidos e arquivados pelo prazo mínimo de 5 anos. Então, quando a gente pensa em documentação e registro, a gente está pensando, claro, em exames, né, em laudos laboratoriais, mas a gente está pensando também em mapa de trabalho, folha de bancada, protocolo de atendimento, tudo que o seu laboratório produz aí de documentação e registro durante sua operação, né? Então tem que ser armazenado por 5 anos. A RDC não deixa claro, ela não é categórica se esse armazenamento tem que ser físico ou ele pode ser digital, de modo que é comum a gente ver laboratórios armazenando tudo digitalmente, não tem problema nenhum. Tem laboratório que todo dia, no final do dia, tem a rotina de escanear todos os documentos, mapa de trabalho, folha de bancada, exames, escaneia tudo, guarda na nuvem e aí elimina toda essa papelada, vai para reciclagem e tudo mais. Só que a RDC, ela é a ponta do iceberg. Na verdade, quando a gente pensa em exames laboratoriais, em laudos laboratoriais e até mesmo os registros de tratamento de dados aí do seu paciente, o buraco é mais embaixo. Porque aí a gente tem que olhar para o Código de Defesa do Consumidor também. Porque o seu laboratório, ele está sim sob o escopo da RDC 786, mas também está sob o escopo do Código de Defesa do Consumidor. Visto que seu laboratório, conforme o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, é considerado fornecedor de serviço e o seu paciente é considerado consumidor. Então a gente tem aí uma relação de consumo regulada pelo Código de Defesa do Consumidor. E aí, o CDC, Código de Defesa do Consumidor, ele vem e fala o seguinte no artigo 27, ele fala assim: prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pelos dados causados por fato do produto ou do serviço, prevista na seção 2 deste capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. E aí eu vou traduzir esse artigo para você. Não posso me esquecer de te pedir para se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo com seus amigos, outros donos de laboratório, gestores de laboratório, para que a gente cresça cada vez mais o setor laboratorial com segurança jurídica. E também, óbvio, para ajudar a gente aqui no canal a deixar o canal cada vez mais visível para outros donos de laboratório. O Código de Defesa do Consumidor, ele tem 2 categorias de responsabilidade. Responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço e responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço. Quando a gente pensa em responsabilidade pelo vício do produto, a gente está pensando em um dano, em um erro do produto, né, em uma falha do produto que é referente ao produto mesmo. Por exemplo, essa caneca aqui do escritório. A gente quis comprar, quando a gente foi fazer a caneca que tivesse aqui o interior laranja ou azul, conforme a paleta da nossa marca. Só que veio uma caneca com esse interior vermelho. Então, essa falha do produto, esse vício da caneca não me causou dano nenhum, no sentido de dano moral, dano à minha percepção de honra, danos psicológicos, não causou nada disso. Só foi um transtorno e aí a gente devolveu a caneca vermelha e pediu uma laranja de volta e
mandaram a laranja, sem problema nenhum. Então isso é vício do produto, é responsabilidade pelo vício do produto. Agora, quando a gente pensa em responsabilidade pelo fato do produto, é uma falha na prestação de serviço ou até mesmo na venda e na fabricação de determinado produto que causa um dano para o consumidor, que não é um dano simples de ser resolvido como o da minha caneca que veio vermelha. É um dano à honra, um dano à personalidade, é um dano moral ao consumidor. E aí esse dano pelo fato do produto normalmente é o dano que pacientes de laboratório de análises clínicas sofrem quando o laboratório erra em alguma coisa. Então, se, por exemplo, um exame de beta-HCG aí do seu laboratório vazar, for publicizado o resultado, dependendo da situação, né, vamos supor que é uma moça solteira numa cidade do interior, totalmente conservadora e tudo mais, ela vai sofrer um dano moral extremo. Então, é um dano pelo fato do produto ou do serviço. Se você errar no momento em que você está fazendo as análises e colocar aí um resultado que não é o resultado de fato do seu paciente e aí por conta disso o médico erra o diagnóstico, você está causando um dano muito grave àquele paciente. Logo, você está aí inserido no dano pelo fato do produto ou do serviço. Então, quando a gente pensa em laboratório, a gente tem que pensar nesse dano pelo fato do produto ou do serviço, no caso do laboratório, dano pelo fato do serviço. E aí o artigo 27, ele traz a seguinte questão: a responsabilidade civil pelo dano, pelo fato do produto, ela prescreve em 5 anos, mas esses 5 anos começam a ser contados a partir do momento em que o consumidor descobre que sofreu o dano e também descobre quem é que causou esse dano. Então vamos supor que o seu laboratório tenha realizado o exame do Pedro que está aqui na minha frente, e aí o exame do Pedro veio com algum erro, de modo que o médico diagnosticou alguma coisa errada, ele foi fazer um tratamento, fez o tratamento errado, e aí ele sofreu danos em virtude desse tratamento errado, tanto danos psicológicos por conta de toda a questão do tratamento, quanto até mesmo danos físicos porque foi o tratamento errado. Só que ele descobriu que esse diagnóstico veio errado 10 anos depois que o seu laboratório deu o exame para ele. E veio a descobrir que o erro que causou todo esse transtorno para ele foi por culpa do seu laboratório. Então, quando ele descobre isso, aí sim começa a contar o prazo prescricional de 5 anos para ele ajuizar uma ação de responsabilidade civil pelo fato do produto contra o seu laboratório. E aí, seria bom que o seu laboratório tivesse toda a documentação relacionada ao serviço prestado ao Pedro, na época, 10 anos atrás, para que fizesse prova, para que pudesse se defender. Então, quando a gente pensa no Código de Defesa do Consumidor, é isso. Você não tem um prazo certo para prescrição para o consumidor ajuizar uma ação contra o seu laboratório pelo fato do produto ou do serviço. E quando ele ajuizar, você precisa ter como se defender. Se você eliminou esses dados, esses documentos em 5 anos, conforme a RDC 786 fala, se o consumidor ajuizar uma ação daqui 20 anos, você não tem como se defender. Então aí o laboratório fica em uma sinuca de bico. Porque primeiro, ele precisa colocar fim, em algum momento precisa colocar fim ao tratamento daqueles dados. Fim significa eliminar aqueles dados, né? Só que ele precisa manter esses dados para se defender. E esse processo, essa necessidade de defesa, ela pode vir depois que o consumidor entende que sofreu um dano pelo laboratório e aí esse consumidor tem mais 5 anos para ajuizar uma ação. Então pode vir a qualquer momento, seja daqui 2 anos, seja daqui 3, seja daqui 20 anos. E aí é que está a grande questão, o ser ou não ser. Eu guardo os meus documentos apenas por 5 anos, conforme a RDC diz, ou eu me protejo, eu tenho uma postura mais conservadora e guardo esses documentos por toda a vida do laboratório, independente de LGPD. Aí, minha querida amiga, meu querido amigo, é uma conversa que você tem que ter com o seu consultor em privacidade e proteção de dados. Porque isso vai depender muito do risco, do apetite ao risco que o seu laboratório tem. Então, por exemplo,
Os meus pais têm laboratório de análises clínicas, né? Eu sou dona de laboratório de análises clínicas. E lá no laboratório dos meus pais, a gente decidiu que vai guardar todos os documentos por 15 anos. Ponto. Se alguém ajuizar uma ação depois desses 15 anos, a gente não tiver documentação para fazer a nossa defesa, é um risco que a gente está internalizando. Mas a gente vai colocar fim depois de 15 anos do tratamento de dados. É um risco que a gente gerenciou. Então, a consultoria em proteção de dados, né, em LGPD, muito mais do que simplesmente fazer uma checklist e seguir as regras da LGPD, é olhar para a LGPD, olhar para todas as outras regras e todas as outras normas em volta e também as normas direcionadas ao setor da empresa, que no nosso caso é o setor laboratorial. Às vezes você não vai encontrar resposta. E aí você precisa gerenciar, administrar esse risco. Lá para a realidade do meu laboratório, a gente decidiu que depois de 15 anos a gente vai eliminar os dados. Ponto. Se surgir alguma ação depois desses 15 anos, é um risco que a gente vai correr. É um risco que a gente está internalizando. Agora, para a realidade do seu laboratório pode ser diferente. Então, você precisa de uma consultoria. Não tenha, por favor, esses 15 anos como base, 15 anos do meu laboratório como base, porque é uma questão nossa, é a nossa realidade, que com certeza é diferente da realidade do seu laboratório. Então você precisa de uma consultoria para te ajudar a verificar qual que é o tempo, né, que você vai guardar esses dados, esses exames e os dados dos seus pacientes, e que risco que você vai mitigar, que risco que você vai eliminar e que risco que você vai internalizar. Isso é o trabalho de um consultor. E esse trabalho nós fazemos aqui no Cardoso Freire Consultoria. Como eu disse no começo do vídeo, nós somos o primeiro e único escritório especializado em criar soluções jurídicas para laboratórios de análises clínicas de todo o Brasil. Trabalhamos com LGPD e também com compliance trabalhista. E vai ser um prazer ajudar o seu laboratório a se adequar à LGPD e a entender e fazer todo esse gerenciamento de riscos que uma boa adequação faz. Então, se você quiser a nossa ajuda, quiser ver como que a gente pode te ajudar, entre em contato conosco, que um de nossos consultores vai te atender com todo prazer. Eu te vejo na semana que vem. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui no canal. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Talvez tenha confundido mais do que ajudado, mas é muito para você ver que a LGPD e o direito também não é uma questão pronta. Não é A mais B igual a C. Não é isso. Não é 2 mais 2 igual a 4. É uma questão de caso concreto, caso a caso. E para isso você precisa de uma consultoria especializada em laboratórios clínicos para poder te ajudar. Um beijo e até semana que vem.